Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por tão grande sacrifício, por tão grande salvação. Obrigado, Senhor. Nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor ressuscitou dos mortos. E nós declaramos abertamente que o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso dono. Sabemos que o Senhor nos comprou, tendo pago um alto e bom preço por nós. Obrigado, Senhor, por pagar este preço tão alto por nossas vidas, Senhor. Obrigado porque hoje podemos declarar que somos teus, somos a tua propriedade, uma nação que pertence ao Senhor, que deve ser completamente dedicada ao Senhor. Obrigado porque somos a tua noiva. Obrigado porque somos o teu povo. Obrigado porque somos a tua igreja. Obrigado, Senhor, porque somos teus filhos, os teus herdeiros. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver honrando o Senhor, que é o nosso dono. Queremos expressar para todos os povos que somos propriedade do Senhor, que pertencemos ao Senhor, que não vivemos mais para nós mesmos. Por isso ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a discernir a maravilhosa vida que o Senhor espera que vivamos nesta terra, Senhor, para que assim, dia após dia, possamos honrar o teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Bom estarmos aqui, amém? Aleluia. Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Glória a Deus. Hoje tenho uma alegria aqui de ter a presença da minha querida sogra. Seja bem-vinda, minha sogra. Seja uma bênção a senhora aqui. E também do meu enteado, né, o João Pedro. Está aqui com a gente também, vai passar uns dias conosco. Está aí do lado da mãe dele. A gente está feliz por eles estarem aqui nesta noite, amém? E a sua presença também é uma alegria para mim e para o Senhor, aleluia. Irmãos, hoje é o domingo de Páscoa, amém? Então, feliz Páscoa, né? Seja, né, que esse dia seja um dia bom na sua vida e que hoje, através da reflexão, eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre a Páscoa, né, do significado dela na nossa vida, que essa reflexão possa te ajudar a viver a felicidade de Deus, não só nesse dia, mas todos os dias da sua vida, amém? Quem comeu bastante chocolate hoje? Quem ganhou ovo aí, chocolate? Você sabe que Páscoa não tem nada a ver com ovo, e nem com chocolate, e muito menos com coelho, na verdade, né? Porque coelho não bota ovo, e muito menos de chocolate, mas é uma benção, não é? Se você achar que é um problema ter um ovo em casa, e se tiver, pode dar para mim que eu recebo sem problema nenhum. Amém, meus irmãos? Mas eu quero trazer uma reflexão para vocês, e essa reflexão, o título dessa reflexão é uma pergunta, e a pergunta é: a Páscoa pode te fazer feliz? Pensa aí, não responde agora. A Páscoa pode te fazer feliz? Quero ler com você um texto em Filipenses, né, Filipenses 3, do 7 ao 11. Eu quero usar esse texto aqui para trazer uma reflexão para nós nesta noite, que vai nos ajudar a responder essa pergunta, né? Será que a Páscoa pode nos fazer
feliz. Amém? Filipenses 3, do 7 ao 11, eu vou ler na NVI, diz assim, ó: mas para o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Aleluia. Meus irmãos, né? Quantos aqui desejaram feliz Páscoa com um monte de pessoas hoje? Amém. Aleluia. Né? Quando nós desejamos feliz Páscoa para alguém, nós estamos desejando para ela que ela seja feliz, né, nesse dia que nós comemoramos a Páscoa, ou estamos desejando que por causa da Páscoa essa pessoa seja feliz? Me ajuda a responder aí. Quando nós desejamos feliz Páscoa para alguém, a gente está desejando que ela seja feliz nesse dia de Páscoa, ou a gente está desejando que por causa da Páscoa ela seja feliz. O que você acha que a gente está fazendo? Hã? Mas essa é a sua consciência? Não, estou perguntando quando a gente deseja, não o que deve ser. Estou perguntando o que é. Hã? Em geral, a primeira opção. Não é verdade? Sim ou não? Que ela seja feliz hoje, porque hoje é Páscoa, né? É que nem a gente deseja feliz aniversário para a pessoa, não é verdade? A gente deseja que ela seja feliz porque ela nasceu, ou que ela seja feliz no dia que ela está completando mais um ano de vida, né? É que nem, né, Feliz Natal, a gente deseja Feliz Natal para a pessoa, porque a gente quer que ela seja feliz porque Jesus nasceu, ou porque, né, é Natal, e a gente quer que, pelo menos, naquele dia, ela seja feliz, né? Com certeza, em geral, é a primeira opção, né? Isso mostra que nós reduzimos coisas importantes, coisas maravilhosas, coisas que devem ser relevantes na nossa vida, a um dia, a uma data. E muito além do que desejar, não é verdade? Né? Nós deveríamos nos esforçar, nos dedicar para que as pessoas acreditassem que por causa da Páscoa toda a humanidade pode ser feliz. Amém? Porque, não é?
A grande verdade é que a Páscoa, né, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o nosso Cristo, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o nosso Senhor, é o nosso dono. Nós somos propriedade dele, é ou não é verdade? E o nome dele é Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. Então aqui nós encontramos a resposta à pergunta do texto, do título da mensagem. É possível ser feliz por causa da Páscoa? Sim, porque a nossa Páscoa é Jesus, é ou não é verdade? Né? Tem até um louvor que faz tempo que a gente não canta, mas eu, né, cantei muito esse louvor já, que a gente canta assim, ó: com Jesus no coração a gente é feliz, com Jesus na condução, tudo é muito bom. Quem conhece o louvor aí? Jesus é alegria, euforia, companhia, todo dia. Jesus é o quê? Jesus é o motivo da nossa alegria. Aleluia. Já cantei muito esse louvor e celebração, não é? E confesso para vocês que quando comecei a cantar isso na celebração, nem acreditava nisso de verdade, né? Mas com o tempo, não é? Esse louvor, ele foi se tornando realidade na minha vida, né? Então, de fato, meus irmãos, a Páscoa, ela pode te fazer feliz, a Páscoa pode nos fazer feliz, porque a Páscoa é Jesus, amém? E por causa de Jesus Cristo, e por causa do que Ele fez, nós podemos, de fato, viver, né, a verdadeira felicidade, amém? Mas então, o que pode nos separar dessa felicidade, né? O que pode nos separar do amor de Deus, como pergunta, né, o escritor, não é? Ele diz que as coisas externas não podem nos separar desse amor, mas as coisas internas, elas podem nos separar, e são exatamente elas que têm separado as pessoas que creem em Jesus da verdadeira felicidade, não é? Isso é uma realidade. Nós podemos declarar que todos aqueles que creem são felizes? Sim ou não? Infelizmente não, não é? Mas a Páscoa, né, é um momento especial para a gente, é um momento de celebração. E nos momentos de celebrações, eu acredito que a gente simplesmente deveria expressar a felicidade que a gente tem todos os dias da vida da gente, não é verdade? Não só naquele dia, não é? E até muito pelo contrário, né, gente? Tem pessoa que chega na Páscoa, chega no dia do aniversário, chega em dia de Natal, em datas celebrativas, em vez de ficar mais felizes, elas ficam mais tristes, não é? Tem gente que no dia do seu aniversário, em vez de ficar mais feliz, ela fica mais triste. Tem gente que no dia do Natal, em vez de ficar mais feliz porque Jesus nasceu, ela fica mais triste, porque, né, Jesus ter nascido não é suficiente para ela estar feliz, né? O que deixa a pessoa feliz geralmente é a quantidade de Feliz Natal que ela ganhou, a quantidade de presente que ela ganhou, a quantidade de abraços que ela ganhou, de felicitações que ela ganhou. Não é? Hoje eu não sei se você está feliz porque você recebeu muito ovo de chocolate, mas nós devemos estar felizes, porque Ele morreu por nós, ressuscitou para nós, e vive para sempre, e de lambuja ainda vai voltar para nos buscar, amém? Devemos estar felizes porque a Páscoa, ela nos dá uma das principais esperanças da nossa fé, que é a ressurreição para a vida eterna, amém? Essa é a grande esperança, é uma das grandes esperanças da nossa fé, não é verdade? Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, no final desse trecho da Escritura que nós lemos, no capítulo 11, né, Filipenses 3, 11, ele fala assim, ó, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos, amém? Não é? Quem tem esperança aí que vai ressuscitar de verdade?
rapaz, você tem que ser feliz. Não é verdade? Você não pode estar abalado com as coisas que são abaláveis, não é? Se aquilo que é abalável te abala, é porque você não está firmado naquilo que é inabalável. Amém? Aleluia. Né? Então, o que separa as pessoas dessa felicidade, né? Essa é a nossa grande questão nessa noite aqui, não é? Qual o problema? Qual é a dificuldade que nós temos, né? Irmãos, aqui as verdades de Deus, os caminhos do Senhor, né? Eles são paradoxais, né? O que é uma verdade paradoxal? O que é um caminho paradoxal, né? É uma verdade ou é um caminho que está escondido ou que tem cara ou que tem aparência de uma contradição. Fala assim, contradição. Né? O paradoxo, então, uma verdade paradoxal é uma verdade que tem cara de contradição. Ou seja, não é? Parece que se você crê naquilo, se você fazer aquilo, vai dar o resultado oposto, não é? Um caminho, né? Um caminho paradoxal, né? Ele não tem cara de caminho, um caminho, né? Um bom caminho, um caminho paradoxal bom, ele tem cara de caminho mau, né? E um mau caminho paradoxal, ele tem cara de caminho bom, né? A gente que acha que vai dar boa, mas no final não dá boa. A gente acha que vai dar mal, né? Mas no final não dá mal. A Bíblia diz, né, que há caminhos que para o homem parecem ser bons caminhos, mas que no final levam para a morte. Mas os caminhos de Deus, eles têm, porque são paradoxais, os bons caminhos de Deus, porque são paradoxais, eles, aos olhos humanos, à mente humana, à expectativa humana e ao ideal humano, eles têm cara de mau caminho. Essa é a grande verdade. E essa deficiência em discernir os paradoxos, as verdades paradoxais, os caminhos paradoxais, tem que ser parado. Muita gente que crê que ele morreu e ressuscitou e tirou o nosso pecado da felicidade. Nós cremos que ele morreu por nós. Nós cremos que ele ressuscitou. Cremos que ele tirou o nosso pecado, porque ele é o Cordeiro. O Cordeiro era a Páscoa, não é verdade? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E pessoas que creem que ele morreu, creem que ele ressuscitou, que creem na remissão dos seus pecados, estão separadas dessa felicidade, né? E isso então se constitui um problema na vida da gente, que a gente tem que resolver, não é? Então, nós precisamos, né, entender essas verdades paradoxais, né? Essas verdades que nos levam à vida verdadeira, o caminho que nos levam à vida eterna, né? São reveladas por verdades paradoxais, por ações paradoxais, né? A gente tem a impressão que está perdendo, mas na verdade a gente acaba ganhando. E quando a gente tem a impressão que está ganhando, na verdade a gente acaba perdendo. É ou não é verdade? Então, isso é um grande problema, né? Essa verdade está revelada no texto base dessa mensagem, né? No versículo 8 nós podemos ter um discernimento um pouco melhor sobre isso, né? Revela essa verdade para nós, uma verdade paradoxal, né? E o Senhor, através do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a sua suprema grandeza,
comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Rapaz, isso aqui é um negócio meio paradoxal, não é verdade? Como assim? A gente quer ter uma vida com Jesus para ganhar ou uma vida com Jesus para perder? Né? Nós ganhamos a salvação ou perdemos a condenação? Né? Nós ganhamos, né, a filiação ou perdemos a bastardia? Porque geralmente a gente faz essa comparação, não é verdade? A gente não diz que a gente perdeu a condenação, a gente diz que a gente ganhou a salvação. A gente não diz que nós perdemos a bastardia, mas que nós ganhamos a filiação. Então, na mente de muitos, é uma vida com Jesus, não é uma vida onde nós perdemos, é uma vida onde nós ganhamos, mas mesmo crendo nisso, não são muitos os que ganham, né? Então nós podemos aqui sintetizar essa verdade paradoxal da seguinte forma: é perdendo tudo por Cristo que ganhamos a vida verdadeira e tudo que vem junto com ela. E uma das coisas que vem com a vida verdadeira é a verdadeira felicidade. Não é verdade? Ou, né, mais resumido ainda, né, é perdendo que se ganha. É dando que se recebe. É morrendo que se vive. Não é? É abrindo mão da sua vida que se ganha a vida verdadeira. Né? Aqui, num ambiente como esse, onde, né, a sua fé é despertada, onde a sua fé é atiçada, né, onde até quando você vem para cá, talvez você já muda, né, o modus operandi da sua mente, né, um ambiente onde, né, nós oramos, nós cantamos, tentamos nos desconectar das preocupações dessa vida, que muitas vezes nos levam ao estilo de vida pagã. É fácil nós entendermos isso, é bonito falar nessas coisas, e até nos emocionamos e nos encorajamos, mas no dia a dia, meu irmão, quando a gente, parece que a gente tem um modo culto na nossa mente, né, e um modo vida, né? A gente tem um modo culto, um modo casa e um modo trabalho, não é verdade? Né? Porque não é incomum as pessoas terem um procedimento na igreja, um procedimento dentro de casa e ainda um outro procedimento dentro, né, do seu trabalho, da sua vida profissional. Né? Tem gente que na igreja é quietinho, quer dizer, tem gente que na igreja, isso mesmo, tem gente que na igreja é quietinho, em casa é brabão, e no trabalho é extrovertido. Sim ou não? Tem gente assim, na igreja é quietinho, rapaz, irmão, não fala nada, nem levanta a mão. Em casa já é brabão ou brabona, não é verdade? Hoje a mulherada quer ser braba, meu Deus do céu, o Senhor Jesus tem poder. Né? E no trabalho é aquela pessoa assim, extrovertida, legal, gente boa, sim ou não? Né? Se o pastor visitar a pessoa no trabalho, fala assim, rapaz, não sabia que você era tão gente boa assim. E se vai visitar lá em casa, rapaz, não sabia que você era tão brabão assim. Porque a igreja não parece nenhum outro, nem brabão, e muito menos gente boa. Né? Então, dentro desse modus operandi da nossa mente, é fácil nós discernirmos isso, mas geralmente a nossa vida é familiar e no mundo, e profissional, e secular, né? Meu irmão, o que acontece é que quando nós somos colocados diante dessas verdades, nós nos confundimos com os paradoxos, nós ficamos na dúvida, cara, mas eu tenho que fazer isso, mas a impressão é que eu vou perder, e a verdade é que eu quero ganhar. Mas na hora a gente esquece que é, né, perdendo que se ganha, ou o contrário, é ganhando que se perde. Você está entendendo? Não é? Então, irmãos, essas verdades, elas estão
acabam ficando ocultas, né, aos olhos de pessoas que vivem buscando os seus próprios interesses, né? Essa é a grande verdade. Nós não conseguimos, por mais que aqui seja fácil de ver, aqui seja fácil de entender, aqui seja fácil de discernir, porque o ambiente é favorável, não é? Você mudou o seu modo mente aí, botou no modo gospel, no modo crente, no modo culto, né? A gente deveria ter um modo só, não é verdade? Sim ou não? Devemos nos mover pela fé na igreja, devemos nos mover pela fé em casa, devemos nos mover pela fé em qualquer outro ambiente da nossa vida. Não podemos ter vários modos, né? Porque geralmente é carro que tem vários, né? Esse carro mais chique hoje tem modo de pilotagem, não é verdade, né? Você quer uma pilotagem mais esportiva, tem um modo esportivo. Você quer um modo mais assim, né, confortável, tem um modo confortável, né? Você quer um outro modo, tem também um outro modo, não é verdade? Então, mas a nossa mente não deve ser assim. Então, essas verdades paradoxais, elas geram confusão na vida de quem busca seus próprios interesses. Aqui é fácil de entender. O ambiente é adequado, o pastor tem o dom para explicar, mas lá fora, meu irmão, aí vem a confusão. Lá fora vem, mas será que é isso mesmo? Se eu fazer isso, vai dar certo? Vem a dúvida e a gente acaba, não é, tomando um caminho que parece favorável, só o caminho de Deus, por ser paradoxal, não parece favorável, né? Tomamos a decisão ou falamos as coisas que parecem a verdade, porque, né, a impressão que às vezes a gente falar o que é a palavra de Deus parece que não é a verdade, mas a verdade de Deus ela é plena, absoluta, nunca muda e vale em todos os momentos. Amém? Então, irmãos, a partir desse entendimento, nós podemos ponderar nessas questões por meio de duas perguntas que eu quero fazer para vocês. Eu quero fazer duas perguntas para vocês, para ajudar vocês a ter essa reflexão sobre a Páscoa, amém? Não é? A Páscoa pode te fazer feliz, porque a Páscoa é o Senhor, né? E essas perguntas vão te ajudar, entendeu? A entender, talvez, como lá no seu ambiente de vida, porque aqui não é seu ambiente onde você vive, né? Nem eu vivo no culto, não é verdade? Ninguém vive na igreja, né? No templo, quer dizer, igreja nós somos, não é verdade? Mas nós temos que viver, nós temos que aprender a cultivar esse ambiente aqui para os outros momentos, né? Aqui é o momento da semeadura. A gente está semeando uma semente de você, para que esse ambiente aqui se torne frutífero em todos os momentos da sua vida. E você possa ter, então, a facilidade lá de discernir o que deve fazer, como você está tendo agora aqui. Já pensou se você tivesse essa facilidade de discernir as coisas lá, como você está tendo aqui agora? Rapaz, quanta escolha boa você ia fazer, não é verdade? Quanta decisão que você ia tomar, que as pessoas não iam nem entender o que você está fazendo, e no final ia dar certo, eles iam ficar até curiosos, cara, como é que você fez isso, deu certo? Aí você ia contar para ele sobre essas verdades e os caminhos paradoxais que o Senhor tem preparado para nós, não é verdade? E essa pessoa ia ficar impressionada, você ia falar do poder de Deus, e eu tenho certeza que ele ia pedir, me fala mais sobre essas coisas, porque é o seguinte, isso é um mistério, não é um maná escondido, né? Primeira pergunta então, meus irmãos, Cristo é para você a pessoa por meio de quem você quer ganhar, ou a pessoa por quem vale a pena perder? Quem Cristo é para você? Só existe um Senhor, e Ele tem o mesmo propósito na vida de todos, né? Mas você pode interpretar ela de uma forma personalizada, você pode customizar Cristo, né? Quem sabe o que quer dizer customizar? Você pega uma coisa, né? Você compra e você coloca ali uns adereços para ficar do seu jeito, para ficar do seu gosto, né? A minha esposa ela gosta de customizar as coisas que ela compra, ela dá uma mudadinha. A única coisa que ela não conseguiu customizar fui eu. Você tentou me customizar, você tentou passar uma base, não é? Já tentou fazer umas coisas, não, por favor, eu não sou customizável. Você está me entendendo? Né? Você tem que me aceitar in natura, sem customização, né? Tem uns caras aí, né, que a gente conhece que deixou a esposa customizar ele, né, mano?
Mas a gente não vai tocar nesse assunto, deixa para lá, isso é outra história. Isso é assunto de discipulado, aconselhamento. Glória a Deus. Tomara que esse irmão ouça a gravação, né, Fabinho? Tomara, né, que Deus fale com ele. Glória a Deus. Mas aí, vamos lá. Primeira pergunta. Cristo é para você a pessoa por meio de quem você quer ganhar ou a pessoa pela qual vale a pena você perder? Né? Em geral, né? Seguinte, vamos falar dos outros, que é mais fácil falar dos outros que da gente, né? Então vamos inverter a pergunta, né? Geralmente, né, para as pessoas, para as outras pessoas, né, para elas veem em Cristo uma pessoa através da qual elas vão ganhar algo, ou veem em Cristo uma pessoa que vale a pena perder algo por ele, em geral. Como que as pessoas, né? Claro que a gente não é assim, né? As pessoas, né, Fabinho? Como que as pessoas veem Cristo? Eles aceitam Cristo como ela é, ou começam a colocar adereços em Cristo, né? Começa a enfeitar demais o cordeiro, né? A fim de que elas entendam que por meio de Cristo elas vão ganhar, né? A gente sabe a resposta, né, gente? Sorte que a gente não é assim, não é verdade? É só os outros. Nós não somos assim, amém? Mentira, a gente é assim também, né? Irmãos, para a maioria das pessoas, Cristo é uma pessoa que elas veem lucro nele. Rapaz, Cristo vai fazer eu ganhar. Eu vou ganhar salvação, entendeu? Vou pegar minha vida ruim, vou dar para Ele, entendeu? Ele me entrega uma vida melhor, vou pegar minha família toda estrupiada, dar para Ele me entrega uma melhor, entendeu? Vou pegar minha mulher, vou dar para Ele, levar ela para a igreja, né, para Ele me dar uma, melhor se eu fazer nada, né? Você está me entendendo? Eu, na minha opinião, assim, todo marido inteligente, mesmo que não fosse crente, tinha que mandar a esposa para a igreja. E toda esposa inteligente, mesmo que não fosse crente, tinha que mandar, né, o marido para a igreja, porque Jesus não dá um trato na gente? Não dá uma guaribada na alma da gente? A gente fica ou não fica mais calminho, mais melhorzinho? Mais tratável? Fica ou não fica? Ah, fica, né, gente? Poxa vida, né? Tem gente que é tão ruim de negócio que nem isso deixa, né? Irmãos, aqui é um paradoxo, né? Porque embora Jesus, né, seja a pessoa através da qual nós vamos conseguir viver todas as promessas que Deus tem para nós, e não são poucas, não é verdade? Sim ou não? Não são poucas. Isso só se torna realidade na minha vida e na sua vida quando nós vemos nele uma pessoa por meio de quem ou para quem vale a pena perder todas as coisas, não é? Então, irmãos, a nossa vida espiritual, na sua primeira instância, devia ser tipo assim, um ladeira abaixo, sair perdendo tudo, sai, né? Você está me entendendo? Sai, aquilo que era importante, deve ser importante, aquilo que era o propósito, deve ser o propósito, aquilo que era o sonho, deixa de ser o sonho, aquela que era a grande razão da nossa vida, deixa de ser a razão da nossa vida, não é? Eu me lembro que eu passei por um tempo assim, né? E eu confesso para vocês que eu cheguei num momento da minha vida onde eu me senti vazio. Não sei se você se sentiu vazio alguma vez, né? Mas eu me senti vazio, eu comecei a fazer esse exercício na minha mente, não é? E tomar decisões que pareciam contraditórias, né? Porque são paradoxais, né? E daqui a pouco, né, eu me lembro que eu tinha uma experiência assim, de um tempo breve assim na minha vida, talvez, sei lá, uma semana, um mês, talvez nem isso, que a impressão que eu tinha é que
eu não tinha mais razão. Me lembro que isso foi até assunto de um aconselhamento meu com o meu pastor. Entendeu? Eu cheguei lá triste para falar com ele, achei que estava desanimado. Ele falou: César, agora que está bom o negócio. Agora está vazio, dá para começar a plantar os sonhos de Deus dentro do seu coração. Você tá? Eu tinha um plano, eu estava caminhando uma profissão, mas já tinha o discernimento que não era aquilo que Deus queria para mim, e eu já me sentia vazio. Não via mais sentido estar fazendo aquilo, mas também não tinha nada dentro de mim queimar para me fazer. Você está entendendo? Não é? Foi um momento assim difícil, mas graças a Deus que passou rápido, né? Então, Cristo, na verdade, ele só vai ser esse caminho, só vai ser para nós o caminho da promessa, porque ele é o caminho, né? Quando ele for para nós uma pessoa por quem vale a pena perder tudo, né? O apóstolo Paulo, ele falou isso lá na parte B do versículo 3 de Filipenses 8. Ele falou assim, ó: Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Cara, eu vou dizer para você assim, meus irmãos, olha só. Mas isso é uma declaração que poucas pessoas podem fazer. E esse não é o pior. O pior não é uma declaração que poucos podem fazer. O pior é que esta é uma declaração que a maioria, ou que poucos, querem um dia poder fazer. Rapaz, a maioria dos crentes não pensa em poder chegar um dia da sua vida de fé, em um nível da sua vida de fé, de poder dizer assim, ó: Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu quero te dar um conselho. Quem quer um conselho aí? Meu irmão, copia essa parte aí, desse versículo, grandão, coloca um protetor de tela do seu celular, coloca assim no espelho do seu banheiro. Não, é um conselho de verdade, viu, gente? É um conselho mesmo, eu te faço esse conselho. E eu vou seguir meu próprio conselho, porque a gente não gostei para os outros não fazer, é sacanagem, né? Vou copiar isso e vou colocar. Entendeu? Porque eu entendo, não é? Que nós crendo que por causa dele a gente pode ser feliz. Sim ou não? Porque ele é a nossa Páscoa. Né? Cara, vale a pena a gente buscar esse nível de vida de fé. Eu não sei você, mas um dia, eu não posso dizer isso porque eu não perdi tudo. Alguma coisa já perdi, mas tem coisas que eu tenho que perder ainda. Né? Mas eu quero poder chegar nesse momento aqui, que nem o apóstolo Paulo falando aos Filipenses. Olha o testemunho, cara. Né? Infelizmente, hoje aqui eu estou falando do que o apóstolo Paulo fez. Ainda não posso dizer que eu já fiz isso, mas eu quero chegar lá. Imagina um dia eu poder chegar assim: gente, hoje eu vou falar do meu Senhor Jesus Cristo, de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas são essas, todas as coisas que outrora, que antes, que um dia, tiveram grande importância, grande valor, grande significado, e que um dia foram prioridades para mim, coisas que eu cheguei a acreditar, que sem as quais eu não poderia viver, e não conseguiria ser feliz de verdade. Eu perdi todas elas, por causa de Cristo, por causa do meu Senhor. Rapaz, esse dia vai chegar, viu? Se você prevalecer, eu faço uma aliança com você, você vai ver eu dizer isso um dia. Então, te aconselho que você faça dessa sua meta, amém? Entendeu? Aí você vai, né, poder responder essa pergunta de uma forma que não te dá alegria no presente, mas pode trazer esperança para o seu futuro. Cara, hoje, Jesus ainda é a pessoa por quem ainda eu almejo ganhar algumas coisas, mas, rapaz, no futuro eu quero que ele seja a pessoa por quem vale a pena eu perder tudo por causa dela. Que esse seja o seu objetivo. E feliz Páscoa. Amém. Seja feliz nesse caminho, amém? Mas essa é só a primeira pergunta, beleza? Vamos para a segunda agora. A segunda ela é mais interessante.
A segunda pergunta é: há na sua vida, existe na sua vida, alguma coisa que antes para você era importante, que antes para você tinha grande valor, que antes para você é o seguinte, não acreditava que você poderia ser feliz sem, que hoje já não tem mais esse valor para você? Existe isso na sua vida? Né? Você poderia dizer para você mesmo, não, isso aqui, ó, isso que para mim, antes de eu conhecer Jesus, antes, né, de eu começar a caminhar com Ele, antes de eu decidir servir a Ele, essas coisas eram muito importantes para mim, eu não conseguia abrir mão disso, né, não conseguia viver sem isso, né? Mas hoje, rapaz, já tem determinadas coisas que antes eram importantes e para mim já não são mais. Entenda uma coisa, eu não estou falando de pecado, amém? Porque, meu irmão, a gente não pode botar pecado, não é, nas coisas de coisas importantes, não é verdade? Eu já cheguei a acreditar, por exemplo, que eu nunca ia conseguir viver sem tomar uma gelada. E hoje eu tomo uma gelada, mas eu tomo uma Coca-Cola gelada, água gelada, Schweppes gelada, você está entendendo? É. Mas eu pensava, né, cara, eu pensava, rapaz, esses crentes aí, cara, não pode nem sentar numa sexta-feira depois do trampo, no happy hour, entendeu? E fazer assim, ó. Hã? Pô, isso aqui era uma coisa legal, né, Pupa? Eu não é? Hã? No mundo, né? O cara sentar lá, aquele, né, calor de Santos lá, meu irmão, o cara ó, ralou a semana inteira, sentar depois do trabalho, lembrar que tem 1, 2 dias de folga, e ele fazer assim, ó. Hã? Eu me lembro, cara, dessas coisas aí. E eu me lembro que eu gostava, mas sei que não me levou também a lugar nenhum, não é verdade? Né? Mas não é disso que eu estou falando, né? Não é do pecado, não é do vício, não é da imoralidade, não é de coisas, né, que a gente sabe que nos levariam para o inferno. Paulo não está falando disso. Paulo está falando de coisas que são legítimas, coisas que são legais. Por exemplo, né, em uma das suas cartas, o apóstolo Paulo ele fala assim, gente, olha só, eu abri mão do direito de ter uma esposa, por causa de Cristo. Não é? Eu imagino que isso um dia foi assim, o sonho do apóstolo Paulo. Entendeu? Rapaz, eu quero casar, velho, você um judeu assim, violento, cara, um benjamita assim, acima da média, né? Você dedicado, eu quero ser um dos importantes, né, do povo de Israel, rapaz, para poder assim, entendeu? Né, ter acesso a uma mulher violenta, cara, uma mulher boa mesmo, de verdade, assim, né, não é de Deus, de caráter. Não é verdade? É? Porque Paulo entendia, para que a gente possa ter coisas boas, nós temos que aumentar o nosso nível. Para você ter coisa boa, você tem que fazer o quê? Você viu que a pessoa quer ter coisa melhor, mas não quer aumentar o nível? Como é que é o nome disso? Ilusão. Não vai ter coisa boa. Não é? Tem que aumentar o quê? O nível. Deus é justo, meu irmão. Não é verdade? É? Assim como você quer uma pessoa boa, o Senhor quer que outra pessoa também tenha uma pessoa boa. Não é verdade? Deus é justo. Né? Então, há alguma coisa na sua vida que já perdeu o valor depois que você entregou a sua vida para Cristo? Essa pergunta é difícil de responder quando não entendemos o que significa as coisas perderem um valor na nossa vida em comparação a Cristo, né? Nós temos uma dificuldade porque são pensamentos paradoxais, são pensamentos que a gente não consegue dar continuidade dele, porque quando a gente começa a pensar nisso, a nossa mente se confunde por causa da contradição, não é? Parece uma coisa contraditória, mas não é, entendeu? E eu quero te ajudar a você entender isso, para que você possa dar uma resposta justa para você mesmo, porque Deus sabe se você fez ou se você não fez. Mas o problema não é Deus, a questão que não é Deus saber, a questão é a gente saber, e é uma resposta difícil de dar para a gente mesmo, né? Concorda comigo que é uma resposta difícil de dar? Difícil, não é fácil de dar uma resposta dessa.
A gente, pela fé, diz que sim. Mas quando começa a pensar no quê, aí a gente trava. Porque a realidade, não é? É que muitas pessoas fazem do cristianismo só uma forma mais legal de buscar para si o que sempre quiseram. O que sempre foi importante para elas. O que sempre teve valor para elas. É ou não é verdade? Sim. Uma realidade. Não é? Oh, me diz uma coisa. Você só quis ser próspero depois que entregou a vida para Jesus? Você só quis ter saúde depois que entregou a vida para Jesus? Você só quis ter uma família feliz assim, entendeu? Uma esposa que acorda sorrindo e dorme orando? Só quando você... Né? Não, né? Não, óbvio que não, né? Filhos obedientes? Não, né? A gente já queria isso há muito tempo. Mas deixa eu te ajudar em umas reflexões aqui para que você possa entender o que de fato significa as coisas perderem o valor, perderem a importância, não é? Em função de Cristo, por causa de Cristo, né? O apóstolo Paulo, em Filipenses 3,8, vamos ler 3,8 de novo, na NVI, diz assim, ó: mais do que isso, considero tudo como perda. Bota no versículo 7 para nós, por favor. Ó, no versículo 7, ele está falando das coisas ligadas à fé dele. De que coisas? Ó, contudo, o que para mim era lucro, ou seja, o que para mim era uma forma de ganho, um meio pelo qual eu ia ser abençoado, eu ia crescer, eu ia prosperar, eu ia avançar. O que para mim antes era lucro, passei a considerar como, mas aquilo que eu via, como um caminho que ia me fazer bem-sucedido, uma pessoa especial, conquistar as coisas, ser uma pessoa importante, ser uma pessoa relevante, ser uma pessoa realizada, ser uma pessoa feliz. Não é? Agora, eu passei a considerar como perda. Agora eu vejo que se eu continuar nessa situação, nesse caminho, em vez de ganhar, eu vou perder. Em vez de ter uma vida realizada, eu vou ter uma vida frustrada, não é? Em vez de ter uma vida verdadeira, eu vou ter uma vida falsa, de máscaras. Então, aquilo que para mim antes era meio de ganho, agora eu sei que se eu continuar nisso eu vou perder. Mas eu tive discernimento por causa de quem? Por causa de Cristo, ou seja, Ele mostrou algo melhor. É ou não é verdade? Aqui ele está falando da religião dele, amém? Do judaísmo. Ele era um benjamita assim, meu irmão, que balava geral, quebrava tudo com relação à lei de Moisés. Ele mesmo diz que ele era irrepreensível com relação à lei. E ele estava acima da média com relação aos seus contemporâneos. Né? Imagina que um dia você está aqui na igreja, aqui, a gente começa a perguntar assim, quem é que faz devocional diário todo dia? Ninguém levanta a mão, só você. Como é que você vai sentir? Que nem Paulo se sentia com relação a ser bom judeu. Rapaz, eu estou abalando, estou acima da média. Aqui na terra de cego, se tu tiver só um olho, já está mais melhor do que bom, não é verdade? Né? Mas no versículo 8, aí ele está falando de outra coisa, ou de todas as coisas. Ele fala assim, mas do que isso, ou seja, mas do que considerar as coisas ligadas à minha religião como perda, mais do que isso, na verdade, rapaz, pensando bem, comparando com Cristo, não é só as coisas ligadas à minha fé anterior, à minha religião antiga, mas na verdade, tudo. E tudo quer dizer o que aqui, gente? Tudo quer dizer? Tudo. Agora tirou da vida religiosa e aplicou a todas as outras áreas da vida. Paulo tinha só planos religiosos? Não. Ele tinha plano do seu relacionamento com Deus, ele tinha plano familiar, ele abriu mão de ter isso por causa de Cristo. Ele tinha, né, plano na sua vida profissional, ele tinha profissão, tinha ou não tinha? Qual era a profissão de Paulo?
Soldador? Não vi isso, né? Naquela tempo não tinha solda. Qual era a profissão de Paulo? Pô, então avacalhou com Paulo, publicano agora, mano. Pô, o cara era judeu violento, cara. O cara era benjamita dos mais top das galáxias, mano. Tu chama o cara de publicano, ô Gessé, cobrador de impostos, Gessé, o teu primo aí, mano. Tu tem que conversar com esse cara, velho. Não tem que visitar mais Gessé, mano. Tá doido, cobrador de impostos. Rapaz, avacalhou com o apóstolo Paulo agora. Tá certo que ele disse que ele era o pior dos cobradores, mas é que o cobrador de impostos estava abaixo de ser pior, tá me entendendo? Qual era a profissão do apóstolo Paulo, gente? Não, o que vocês não sabem, gente? Fazia tenda, o cara construía barraca. Naquele tempo não construía casa de tijolo, madeira era escasso. Então, para pessoa assim, classe média, pobre, tinha que morar onde? Tenda, barraca, não é verdade? Sim ou não? Né? Então ele fabricava tenda. Por que ele se deu bem com Áquila e Priscila? Porque eles eram colegas de profissão, meu irmão, se conhecia, né? O apóstolo Paulo diz que em muitas suas viagens missionárias, ele sustentava ele e os que ele levava junto com ele. Como que ele fazia isso? Rapaz, o cara, suava a camiseta, jornada dupla, vou fazer a tenda para depois ganhar dinheiro para poder anunciar o evangelho mais tarde. E o cara se virava nos 30 por um bom tempo, ele fez isso. Você está me entendendo? Então ele também tinha uma profissão. De repente ele queria ser um empreiteiro de construção de tenda, não é verdade? Poxa, eu monto uma tenda por dia, daqui a pouco eu estou conseguindo construir 2, 3, estou multiplicando os meus ganhos. Né? Paulo tinha visão empreendedora, tinha ou não tinha? Ele não pensava na expansão do reino? Quer empreendedorismo maior que esse? Não. Né? Então Paulo tinha outros planos. E no versículo 8 ele fala assim, mais do que isso, ou seja, mais do que as coisas ligadas à minha fé e à minha religião. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor. Aí vem na nossa grande questão aqui, né? Nosso grande paradigma. Por quem perdi todas as coisas. Aqui foi forte, meu irmão. Eu estava falando de tudo, amém? De tudo, entendeu? Aqui, né? Sabe, o marido que ora para ter uma esposa crente, cara, de repente o cara se frustra. Porque daqui a pouco ele estava olhando para ela mais ou menos que vale esterco. Ele estava olhando para ela e diante assim, ó, né? Eu considero como esterco para ganhar a Cristo. Não, Paulo era um cara violento, meu irmão. Entendeu? Tem muita igreja hoje que ia se escandalizar com as pregações e com o vocabulário de Paulo. Eu não ia. Ia se escandalizar com as pregações e com o vocabulário de Paulo. Você está entendendo? Mas vamos refletir nisso aqui então. Por exemplo, se as pessoas com quem eu me relaciono com a minha esposa, com a minha filha, com a minha sogra, com o meu cunhado, com a minha cunhada, minha sobrinha, minha família que está aqui, meu enteado, com vocês, né? São pessoas do meu convívio, né? Diário, semanal, não é? Se, para mim, vocês, com quem me relaciono, em comparação com Cristo, amém? Perdeu o valor. Vocês perderam o valor para mim. Eu vou ser para vocês uma pessoa melhor ou pior? Pior? Se vocês, com quem eu me relaciono, por causa de Cristo, perder o valor para mim, eu vou ser para vocês uma pessoa melhor ou pior? Pior ou melhor? Pior! Quem falou pior aí? Você está errado. Deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Vocês acreditam que eu amo vocês? Como é que a Lara faz? Assim, né? Como é que é? Galera da mesa. I love uses. Eu amo vocês. Mas, gente, olha para mim aqui.
Outra pergunta. Eu amo vocês mais do que Cristo? Com certeza não. Com certeza não. Cristo ama muito mais vocês do que Cristo. Agora eu vou perguntar de novo. Se por causa de Cristo eu conseguir fazer com que o valor que vocês têm para mim diminua, eu vou ser uma pessoa melhor ou pior para vocês? Por quê? Por quê, gente? Por quê? Rapaz, ó, minha esposa, baiana arretada, filha da minha sogra preferida, inclusive. Número 1, the best of the best, filho de uma baiana arretadaça, entendeu? Não é? Se ela valer para mim menos por causa de Cristo, aquele dia que ela tivesse daquele dia bem arretado mesmo, entendeu? Não é? Eu vou ser melhor ou pior para ela? Melhor. Por quê? Porque o que ela faz não determina mais como que eu vou tratar ela agora. Porque para mim ela perdeu o valor. A minha vida agora é pautada por aquilo que para mim de fato tem valor. Que é Cristo. E Cristo diz para mim que independente de quem ela seja, eu tenho que ser um marido e um determinado padrão para ela. Sim ou não? Ela merece que eu seja esse marido? Quem é mulher casada e levanta a mão? Você merece que o seu marido seja para você um homem segundo Deus quer que ele seja? Não. Quem é homem casado aí? Você merece que a sua esposa seja para você quem Deus quer que ela seja? Porque tem marido que é louco, meu irmão. Que fala assim, mas a Bíblia diz que você tem que ser assim. Não, Deus pode cobrar isso dela, porque ele tem moral. Você tem moral nenhuma não, para com isso. O tiro sai pela culatra. Você também, irmã. Você não pode chegar com a Bíblia, chegar a Bíblia na casa do seu marido. Mas a Bíblia de Jesus diz que você tem que ser assim para mim. Se ele for um cara, a Bíblia vai dizer assim, por ele eu for, mas você não merece não. Porque você não tem moral para cobrar isso não. Não é verdade? Então é só orar para o Espírito Santo convencer. Senhor, eu sei que eu não mereço essa mulher desse jeito aí, mas o Senhor disse que ela tem que ser para mim assim, então, né, por misericórdia a mim, eu sei que eu não mereço, mas por bem dela, inclusive, né, convence essa mulher, convence esse homem. Então, olha só, meus irmãos, você vê então, que quando não é algo para nós perde valor por causa de Cristo, nós nos tornamos melhor para aquilo por causa de Cristo. Não é? A Léia, qual o texto que tu leu mesmo ali? Hoje, no início aqui, quando tu fez a oração, Colossenses? 3:23. Bota Colossenses 3:23. Nem tinha pensado nesse texto aí, mas veio a calhar, né? Me ajudou na minha explicação aqui para os irmãos. Olha aqui. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não. Meu irmão, a gente só vai conseguir, eu só vou conseguir ser um marido de todo o coração, minha esposa. Ainda não consigo ser, viu? Mas só vou conseguir ser, mas quero conseguir, estou no caminho. Eu quero poder declarar aquela palavra lá. Quero ou não quero? Quero, então eu vou chegar lá, não só com ela, não, com todo mundo. Entendeu? Eu só vou conseguir ser um marido de todo o coração, minha esposa, se eu for marido para ela, entendendo que eu estou fazendo isso por quem? Por quem? Por Cristo. Senão eu vou desanimar. E não vou querer ser um marido para ela, porque ela não merece. Por que cada ano eu me esforço para ser um pastor melhor para vocês? Quem tem visto o meu crescimento ao longo do tempo que eu te pastorei? Eu faço isso por você, coisa linda? Você está 10 anos aqui, do meu jeito não cresceu nada, e eu cresço para te ajudar ainda. Por quê? Por causa de quem? É claro que eu te amo, mas não compete com ele, amém?
comparação a Cristo, o estercão, desculpa, o irmão, você não vale muito não, você está me entendendo? Ele foi mal ouvido, não era para chamar de estercano, para chamar de irmão, mas aí fui influenciado aqui pelo vocabulário do apóstolo Paulo. Se tiver problema, vai falar com Paulo quando você for para o céu, amém? Então, irmãos, essa pergunta aqui ajuda a gente a refletir, não é verdade? Né? Por exemplo, se a pessoa com quem eu me relaciono, em comparação com Cristo, perde o valor, eu vou tratar esta pessoa melhor ou pior? Bom, aí vem outra pergunta que vai mostrar para você se essas coisas que antes para você eram importantes, perdeu o valor. Né? Quando seu marido briga com você, quando sua esposa briga com você, você consegue ser para ele o que Deus quer que você seja? Sim ou não? Não, se sim, pode ser que você está fazendo isso porque, de fato, Cristo tem mais valor para você. E o seu marido, comparar ele, dependendo do que ele faz, não está valendo muito, não. Então, como o seu marido não está valendo muito comparado a Cristo, você fala assim, cara, mesmo que esse caso seja assim, vale a pena ser uma boa esposa para ele. Se sim, pode ser que esteja. Mas se não é? Se o que o seu marido faz, que a sua esposa faz, ou o que eu faço para você, o que você faz para mim, me impede de ser para você, impede você de ser para mim ou para os outros, aquilo que o Senhor quer que você seja, meu irmão, é sinal que aquilo que valia muito para você antes, continua valendo hoje a mesma coisa, que continua te impedindo de fazer as coisas por Cristo. Que está escrito ali, ó. Deixa esse versículo aí projetado ali. Quando eu estiver pregando, olha aqui para mim, quando eu estiver pregando, deixa os versículos ali, não coloque esse negócio aqui, tá bom? Só muda quando eu pedir para mudar. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Não! Quando que eu vou conseguir tudo que eu fizer? Fazer de todo o coração, não fazendo para as pessoas, mas sim para o Senhor. Quando? Quando em comparação a Cristo, as pessoas não tiverem mais tanto valor assim para mim. Você está entendendo? Porque se você não consegue fazer o que a Bíblia manda você fazer, que Jesus mandou você fazer, por causa da ação das pessoas, gente, nada mudou na sua vida. Os valores ainda são os mesmos. Você ainda busca os seus próprios interesses. Você não vai conseguir discernir na prática as verdades paradoxais, os caminhos paradoxais. E, inclusive no dia de Páscoa, você não vai conseguir ser feliz. Embora a Páscoa, porque a Páscoa é Jesus, Ele é o nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Nos dá a vida verdadeira, que tem como uma das suas características, uma das suas virtudes, a verdadeira felicidade. Você está entendendo? Outra pergunta, outra reflexão aqui para te ajudar a responder essa pergunta. Lembre, você tem que responder essa pergunta para quem? Para você mesmo. Porque senão você engana a você, e esse é o pior engano da sua vida, é um engano que vem do seu coração. Ele é pior do que o diabo. Se o seu matrimônio, aí eu já dei o exemplo, né? Se o seu matrimônio, em comparação a Cristo, perder o valor, eu seria um marido pior ou melhor? Isso é minha família. Isso é minha família. Eu amo minha família, meu irmão. Eu amo minha casa. Mas se a minha família não perder o valor para mim por causa de Cristo, eu vou conseguir de fato ser uma boa pessoa para eles? Não, porque eu vou responder segundo aquilo que eles fazem para mim. E todo mundo faz coisa ruim para a gente, não é verdade? Todo mundo. Outra reflexão aqui para te ajudar a responder essa pergunta para você mesmo. Estamos refletindo sobre a Páscoa, amém? Se em comparação a Cristo, a minha vida familiar perder o valor,
deixarei de servir a Cristo por problemas de relacionamentos familiares? Ó, se a minha família perde para mim o valor com relação a Cristo, eu vou deixar de servir a Ele por causa de qualquer problema familiar? Não estou falando de doença, né? Às vezes tem uma doença, você tem que, né, dar atenção para os seus cônjuges, para os seus filhos, não é verdade? Vai acontecer acidente bem no dia do culto, você não vai vir para o culto e dizer assim, ó, vai sozinho para o hospital. Não, você é louco, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, amém? Por favor, né? Mas digamos que, né, o Fabinho, depois do almoço, ficou azedo e falou umas coisas para a Evelyn que injusta, que humilhou ela, chateou ela, e bem no dia que ela tinha que dançar. Se ela não entender essa verdade paradoxal, ela vai pensar assim, rapaz, como é que eu vou dançar assim? Estou com raiva do meu marido, estou chateada com ele, estou perturbada com ele, depois fico até bravo com Deus, mas, Deus, por que o Senhor não falou, deixou ele fazer isso comigo? Eu estou aqui me preparando para dançar para o Senhor, deixa essa praga do inferno aí. Não fala assim dele, por favor, né? Por favor, né? Esse filho, né? Esse estercão, quer dizer, esse irmão, né? Fazia essas coisas. Ah, sabe de uma coisa? Não vou dançar. Não vou nem no culto hoje. Quem motivou a ação dela? Quem determinou as decisões dela? Quem? Gente, tudo em comparação a Cristo, para nós, tem que perder tanta relevância, tem que perder tanto o valor, ao ponto de não interferir mais nas nossas decisões. Eu amo minhas filhas, amo minhas filhas, amo minhas filhas, mas não importa o que aconteça com elas, dou o que doer, custe o que custar, elas não podem interferir nas minhas decisões. A única pessoa que tem esse poder sobre a minha vida e que pode ter esse poder sobre a sua vida, a única pessoa que merece essa honra, a única pessoa que merece esse louvor, a única pessoa que merece essa adoração, porque isso é adoração, é o Senhor. Porque a Ele e a mais ninguém, Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração. O meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor, o nosso Cordeiro, que pagou o nosso pecado, que nos dá direito à salvação, à vida eterna, a nossa Páscoa. Ele pode nos fazer feliz. Só se por Ele vale a pena perder todas essas coisas. Não é perder as coisas em si, mas é eu perder o valor que elas têm. E por causa disso, aquilo que para nós perdeu o valor, vão ser beneficiados, vão ou não vão? Vão ser beneficiados. Porque não vão mais determinar as suas escolhas, as suas atitudes, não vão mais influenciar no seu bom humor, né? Você pode até receber aquele impacto, mas e você coloca isso diante da perspectiva correta de valor, e você acaba discernindo que, cara, não vale a pena eu ficar chateado por causa disso, não vale a pena eu reter um perdão por causa disso, não é verdade? Não vale a pena eu guardar mágoa por causa disso. Cara, porque é por Ele, e para Ele, e dEle, que são todas as coisas. E assim,
você vai poder dizer, não de lábios vazios, mas com uma palavra carregada de coerência, você vai poder dizer, a Ele a glória para todos sempre. Amém. E por isso, como seu pastor, como seu irmão, como seu amigo, eu quero não só desejar, mas começar com um desejo, mas te ajudar a crer também nisso. Eu desejo que por causa da Páscoa, que por causa do Cordeiro de Deus, que tirou o nosso pecado, eu desejo que você seja muito feliz. Não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Ore a Ele enquanto toca essa canção. Eu tenho certeza que o Senhor inspirou os irmãos numa canção. Se renda a Ele nesta noite. Diga para Ele, Senhor, me perdoa, porque as coisas para mim não perderam valor como deveriam perder, mas eu quero um dia poder dizer que o Senhor é o meu Senhor, por causa de quem perdi todas as coisas. Oh, aleluia. E me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. Só o teu amor, só o teu amor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Só o teu amor. Obrigado, Senhor. Só o teu amor. Aleluia, aleluia. Me faz gastar minha vida aos teus pés. Se renda ao Senhor. Decida trilhar esse caminho, independente das sensações equivocadas. Ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti. Declare isso com fé. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero
tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro, meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro, meu coração não tem mais nada. Não tem mais nada não. E a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. Vale mais do que tudo, vale mais, vale mais. Consideramos a nossa vida como perda e gastaremos a nossa vida aos teus pés. Gastaremos, pois só tua presença vale mais. Vale mais do que a nossa própria vida. E a minha vida eu considero perda. Declare isso com fé. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti. Senhor, a tua presença vale mais, Senhor. E porque, Senhor, a tua presença vale mais, vale a pena fazer tudo que o Senhor quer que façamos para todas as pessoas, Pai. Porque é a tua presença que nos motiva, são as tuas ações que determinam a nossa resposta, Senhor. Senhor, é nesse nível que queremos chegar, em uma condição do nosso relacionamento com o Senhor, do que, Senhor, o que mais importará para a gente, a única coisa nesta terra que não estaremos dispostos a perder, é a presença do Teu Espírito e a alegria da Tua salvação. Porque a presença do Teu Espírito é o Senhor conosco, e a alegria da Tua salvação é a certeza que um dia estaremos eternamente com o Senhor. Tudo isso está ligado à Tua presença.
a Tua presença aqui nesse momento temporal e a nossa presença com o Senhor na eternidade. Nós queremos ser achados do Senhor, Pai. Ajuda-nos nisso, Senhor. E é o que nós lhe pedimos no santo nome do nosso Cordeiro que tirou o nosso pecado, da nossa Páscoa, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.